teus olhos, estenda suas mãos para cá. Orem por mim. Você que está assistindo aí também, estenda suas mãos aí para a tela, porque vai ter uma mensagem especial da parte de Deus para o teu coração nesta noite, amém? Feche os teus olhos e oremos ao nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, autor e consumador da nossa fé, primeiramente nós queremos te agradecer por este dia maravilhoso, te agradecer por esta quarta-feira e declarar que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado amparo. Sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos que o Senhor tem a paz que excede todo entendimento. Sabemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Sabemos que só Tu és Deus e não há outro Deus além de Ti. Que a Sua paz, a Sua graça e a Sua prosperidade estejam em cada vida nesta noite. Usa-nos como o Senhor quer. Usa-nos, ó Deus, de acordo com o Teu querer, porque o Senhor sabe o que cada um que está aqui nesta noite, cada um que está assistindo nesta telinha precisa. Então usa-nos, Pai, usa-nos, traga a Tua mensagem conforme o Senhor tem preparado para cada um que está assistindo e para cada um que vai ouvir essa mensagem aqui no presencial. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Igreja, abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35. Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35. Que Deus possa abençoar vocês aí grandemente, a todos que vieram, amém? A todos que estão cooperando aí também. A casa, ela pode estar com número reduzido, mas nós contemplamos daqui que ela está cheia da glória de Deus, amém? Então você não está com a cadeira vazia aí do seu lado, tem um anjo aí do seu lado, tem um anjo aí na tua frente, amém? O anjo do Senhor acampa, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, amém? Então eu posso contemplar essa casa cheia da glória de Deus, eu posso contemplar Lupionópolis sarada da Covid, eu posso contemplar essa casa cheia de fiéis adorando e buscando ao Pai em espírito e em verdade, amém? Quem não achou, já tem no Data Show aqui, a tecnologia a serviço do reino, capítulo 4, versículo 35. Gente, guarda bem essa mensagem no coração de vocês nesta noite, amém? Porque você vai sair daqui não da mesma maneira que você entrou, você vai sair daqui encontrando descanso para a tua alma. E Deus fala alto no meu coração que existem pessoas aqui nesta noite e que estão nos assistindo, que necessitam de descanso para as suas almas. E hoje nós vamos saber como nós podemos descansar, como nós poderemos descansar nos braços daquele que primeiro nos amou. Capítulo 4, versículo 35. O texto é: Jesus acalma a tempestade. Nós encontramos esse texto em Mateus, no capítulo 8, versículo 23. Nós encontramos esse texto em Lucas, no capítulo 8, versículo 22. E nós encontramos esse texto em Marcos, amém? No capítulo 4, no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros o seguiam. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Se assente, vamos para a palavra do Pai, amém? Eu vou pedir para você que está aí do outro lado, se assentar, porque você já deve estar no sofá, deve estar aí na cadeira, assistindo, mas vem conosco, risca, sublinha aí na tua Bíblia, passa o marca-texto, e vamos falar hoje de um tema em que muitos estão necessitando aprender, que é preciso descansar. Você pode repetir comigo? É preciso descansar. Diga mais uma vez: é preciso descansar. Nós vemos um texto em que muitos conhecem, mas não conhecem a profundidade que o texto tem. Muitos conhecem um texto bíblico, mas não conhecem a profundidade que um texto bíblico tem. E aqui, Tuquinha, nós vemos um Cristo que estava no barco, na popa do barco, descansando, dormindo, repousando no seu travesseiro, e a tempestade estava assolando o barco. A tempestade estava assolando aquele navio, e chega um determinado ponto que começa a entrar água dentro do navio. Quando as tempestades balançam o nosso barco, nós ainda temos a segurança, porque nós estamos dentro do barco. Mas quando a água começa a entrar dentro do barco, aí bate o desespero, não é verdade? Quando você começa a ver aquela água entrando dentro do barco, furando o casco do barco, você começa a se desesperar. E quando o ser humano entra em desespero, ele começa a procurar todos os meios para poder se livrar daquela situação. Eu digo ser humano com o teu olho e a tua visão natural. Quando entramos em desespero, nós tentamos por todos os meios, de forma desesperada, nos livrar de tal situação. Mas dentro do barco havia um homem, e esse homem estava dormindo. E o desespero fez com que aqueles que estavam no barco fossem à procura daquele homem chamado Jesus de Nazaré. E naquele momento eles acordam Cristo, dizendo: mestre, a tempestade vai afundar este navio. E Cristo, que estava descansando, levanta e olha para todos aqueles que estavam no barco e fala para eles: olha, eu me admiro muito da fé que vocês têm, porque eu estou no barco, a tempestade está lá fora, e eu sou a garantia de que esse barco não vai afundar. E ele fala aqui no versículo 30 e 39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E ele olha para os discípulos e fala: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui nós podemos tirar duas interpretações. A primeira é que eles, sendo discípulos, eles poderiam usar a autoridade que eles tinham para poder acalmar a tempestade, acalmar o vento. E segundo, eles poderiam descansar como Cristo estava descansando, porque Cristo era a garantia de que aquele barco não iria afundar. E Deus me leva nessa mensagem, que é preciso nesses tempos tempestuosos, é preciso nesses tempos difíceis, descansarmos no Senhor. É preciso acalmar os ânimos e os corações. É preciso ter uma retomada de fôlego para poder traçar os objetivos e entender para onde a sua vida, para onde você está indo. E só consegue traçar os objetivos, só consegue parar para tomar fôlego aquele que entende que existe uma pessoa que não vai deixar a tempestade assolar o teu barco. Precisamos descansar, porque Deus nos deu como herança o descanso. Se você parar para analisar e abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, você vai entender que Deus fez o mundo
em 6 dias. E no sétimo o que Deus fez? O que Deus fez no sétimo dia? Mas para pensar um minuto. O nosso Deus, Ele é um Deus que não se cansa e nem se fadiga. O nosso Deus é um Deus incansável. O nosso Deus é um Deus eterno. O protetor, o guarda de Israel nunca dorme. E por que Ele descansou no sétimo dia? Para lhe dar o devido descanso, como princípio a ser cumprido. O descanso de Deus, ele não é uma ordem. O descanso de Deus, ele não é algo a ser buscado. Não é uma recompensa. Não. O descanso de Deus é um princípio a ser cumprido na sua vida. Então que nesta noite você venha descansar no Pai. Descansar no Senhor. Descansar porque existe um Deus que cuida de você em meio às tempestades. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas acometidas de depressão. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão sob o domínio da ansiedade. Pessoas com complexo de inferioridade. Pessoas que estão à beira da dívida, da falência, e não sabem o que vai ocorrer, não sabem o que vai acontecer com a tua vida amanhã. Mas através da Bíblia e da palavra que me foi dada aqui nesta noite, apenas descanse. Apenas descanse no Senhor. Não é a depressão que vai te derrubar se Ele está nesse barco. Não é a ansiedade que vai te assolar se Ele está neste barco. O problema é que o ser humano, durante algum tempo da história, ele tirou o foco do sobrenatural e começou a andar de acordo com os teus próprios passos. E quando nós nos separamos do sobrenatural, nos separamos do Espírito Santo e começamos a andar com os nossos próprios passos, nós começamos a temer o que está para nos acometer. Nós tememos o amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida amanhã. Nós tememos o presente, nós tememos o passado. E é aí que começa a desencadear toda doença psicológica, psicossomática. E Deus nos dá tantos princípios. Quem aqui conhece a história do povo hebreu que saiu do Egito a comando de Moisés? Eu creio que todos conhecem aqui o êxodo do povo hebreu do Egito. Naquele deserto, o pai ele derramava maná e derramava nuvens de codornas para poder matar a fome dos seus filhos. Todo dia era um maná novo. Todo dia era uma nuvem de codornas novas para alimentar mais de 3 milhões de pessoas. Imagina só, você acordar de manhã, abrir a sua tenda e lá você vê aquela nuvem branca no chão do deserto. Era o maná de Deus, era o café da manhã. E você olhava na parte da tarde, aquela nuvem de codorna que chegava a empretejar aquele deserto. Era a janta, era o almoço, era a proteína do povo. Todos os dias Deus dava em justa medida. Mas chegou um determinado momento que começou a entrar o eu no coração de muitos hebreus. E aquele eu, acumulado com o medo, diziam para eles o seguinte: ó, é melhor você reter o maná, porque você não sabe o que vai acontecer na tua vida amanhã. E eles começavam a guardar aquele maná para o outro dia, porque não sabia se o outro dia iria cair o maná. Ei, quem está na dependência de Deus aqui, levanta a mão. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje. Ele é o Deus de já. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nesse barco. Você não está sozinho nessa tribulação. Existe alguém que está lá dizendo para você: se fugiu de suas limitações, apenas descanse, porque eu estou no teu barco. E o engraçado é que o povo guardava o maná para o outro dia. O que acontecia? Na parte da manhã, eles iam pegar aquele maná amanhecido, e
e aquele maná estava podre, cheio de bicho. Aquele maná já estava apodrecendo, cheirando mal. Aí surgia a dúvida, surgiu o medo no coração. Aí automaticamente uma voz, creio eu, sussurrando no ouvido: filho, tira o olho daquilo que você está retendo. Você está na minha dependência. Abra a porta da tua tenda e olha o que eu preparei para você lá fora. Mais um dia. Ele não vai deixar você ser envergonhado. Ele não vai deixar você só. Não vos deixarei órfãos. Ele é o Deus que promete descanso. Se foge de suas limitações, apenas descanse. Você que está aí do outro lado, se foge de suas limitações, apenas descanse. Aquilo que não conseguiremos fazer, o Pai fará por nós. Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha, falando mais um pouco sobre ansiedade. Não andeis ansiosos pelo que vestir, pelo que comer. Olhai para os lírios dos campos. Nem Salomão, com todo o teu esplendor, se ousou vestir como os lírios dos campos. Olhai para as aves dos céus. Elas não plantam e nem guardam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial vos alimenta. Ainda mais vocês que têm mais valor do que as aves dos céus e os lírios dos campos. Em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Deus nos dá a certeza da segurança que nós temos se nós obedecermos e entendermos que Ele está conosco todos os dias de nossa vida, independente da situação em que nós estamos passando. Mateus capítulo 11, versículo 28. Deixa eu dar uma olhada aqui. Capítulo 11, versículo 28. Olha o que Deus diz para você que veio aqui nesta noite, você que está assistindo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o teu jugo está pesado, se o fardo está pesado, se a depressão está acometendo, se o desespero está batendo na porta, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ei, eu tenho jugo suave para você, eu tenho fardo leve para você. Apenas descanse, apenas deleita-te no Senhor, que Ele concederá os desejos do vosso coração. Ele é um Deus que dá paz. Ele é um Deus que dá amparo. Ele é um Deus que te protege quando o injusto quer te atacar. Em João 14, 27, sendo rápido aqui, ele fala: a minha paz eu vos deixo, a minha paz vos dou, e não dou a minha paz como o mundo dá. João capítulo 14, versículo 27. Se você puder achar aí, eu queria fazer a leitura do versículo inteiro. João 14, versículo 27, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Nós podemos citar também, lá em 2 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte, lançando sobre Ele o quê? Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele é o Pai que cuida. Ei, se Ele te conhece, te vê, som do teu coração, se Ele conta até os fios de cabelo que tem na tua cabeça, se Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, antes que formasse o mundo, você já era escolhido de Deus. Você acha que Ele não vai te cuidar nessa situação que você está passando? Ele é o Deus que cuida.
Descanse. Está endividado, descanse. Está atemorizado, descanse. Está passando por problemas psicológicos, descanse. Você não consegue dar jeito na sua vida nesse vício, apenas descanse. Vamos parar de andar conforme os nossos próprios conceitos. Vamos parar de andar de acordo com o nosso querer. Vamos andar de acordo com aquele que nos amou, que está no nosso barco. E se você acha que não tem ninguém com você neste exato momento, ei, ele pode estar lá deitado no travesseiro dormindo. Clamai a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Se coloque em pé para finalizar e te dar segurança para você descansar nesses momentos difíceis, nesses momentos de Covid. Eu quero deixar para você aqui um último versículo, e esse é um versículo chave para você guardar no teu coração, para você sair daqui se abraçando e entendendo que existe o Espírito Santo que nunca vai te deixar só. Ele te dá certeza de que você nunca estará só. Olha aqui, confiança, o título é Confiança em Deus na Angústia, capítulo 4, versículo 8. Para poder ir mais rápido aqui, marque aí. Esse versículo é um versículo chave, e ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Fecha os teus olhos, coloque a sua mão sobre o teu coração. Aquieta o teu coração. O amanhã pertence a Deus. Tudo está na mão de Deus. O domínio do céu, o domínio da terra, o domínio do mar, o ar que nós respiramos. Toda a terra está cheia da glória do Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro por cada coração que veio aqui nesta noite, por cada coração ansioso, por cada coração depressivo, por cada coração que precisa liberar um perdão, por cada coração que está desesperado porque não sabe o que vai acontecer em sua vida amanhã, por cada coração que está entristecido, Pai, mostre para eles a verdadeira paz, que excede todo o entendimento. Mostre para ele o verdadeiro descanso, que não é uma recompensa, em si um princípio a ser cumprido. Mostre para ele que o Senhor está nesse barco. O Senhor pode estar lá, só esperando uma chamada, só esperando que essa pessoa venha te invocar, venha clamar o teu nome. Eu oro para que essa semana venha a ser uma semana abençoada e decisiva na vida de cada um. É isso que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Dê uma forte salva de palmas para este Deus, porque Ele merece. Pastor Ademir, é contigo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Dê um resto de quarta-feira abençoado. Vem correndo, pastor, vem correndo. E é bênção, igreja do Senhor. É bênção. Só temos que agradecer.